Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à defesa de TCC2 do estudante João Luiz Tacur Baraque Dias, a respeito de otimização de grade horária para o planejamento. Gostaria de agradecer a presença dos ilustres professores, professor Hazer, lá de Curitiba, e o professor Tiago, aqui da casa, do nosso ladinho. Então, agradeço a presença de todos. João, então acho que podemos iniciar a sua defesa de TCC2. Então, passo a palavra para você. Você tem 20 minutos para fazer a sua defesa. Pode Beleza, começar. obrigado. Então, iniciando aqui a apresentação de TCC2, orientada pelo professor Bruno Ribas, com o tema Otimização de grade horária por planejamento. Essa apresentação ela vai seguir da seguinte forma: vamos iniciar com a contextualização do problema, em seguida apresentar o modelo proposto, né, desenvolvido em PDDL, então o arquivo de domínio, o arquivo de problema, depois apresentar dois scripts adicionais, o generator, que ele foi utilizado para gerar os arquivos de problemas, né? Porque a gente viu que ele acabaram ficando muito grandes, né? E chato de ficar produzindo. E o parser, que também foi um script que ele pega a saída do planejador e apresenta a grade horária bonitinha, né? Em seguida, a gente vai comentar sobre os experimentos que a gente planejou de executar e os resultados que a gente obteve a partir deles, né? E, por fim, finalizar com a conclusão e recomendações de trabalhos futuros, né? Então, o problema que esse trabalho se propõe a atender, né, é basicamente aquele onde o aluno está na situação de matrícula, que ele precisa montar a sua grade horária para o próximo semestre, né? E ele possui um conjunto de disciplinas, e essas disciplinas possuem N turmas, e esse aluno, eventualmente, ele pode ter algumas preferências, né? Por exemplo, de horário, ele não quer ter aula 8 da manhã porque ele faz academia, ou ele não quer ter aula sexta-feira à noite porque ele quer, enfim, dar um rolê mais cedo com os amigos. Ele também pode ter preferências de matérias, né? Tipo, ele quer algumas matérias que obrigatoriamente precisam estar na grade porque elas são importantes e trancam matérias do próximo semestre e coisas nesse sentido, né? Então, o aluno ele tem uma série de preferências e o processo para ele montar essas grades é meio que tentativa e erro, né? Ele fica puxando matéria e depois puxa outra e vê se fica bom, aí na verdade essa é melhor, aí tem essa turma, só que esse professor é chato, eu não quero esse professor, e enfim, cada preferência que ele possui aumenta um pouco mais a complexidade, né? Desse processo e fica bem chato e demorado, né? Então, esse trabalho ele se propõe a desenvolver uma solução que automatiza esse processo, né? Auxilia o aluno a, a montar a grade dele, atendendo todas essas preferências dele, né? Que eu citei, e, enfim, dando bastante versatilidade e rapidez, né? E também ele maximiza a quantidade de créditos que a grade vai conter no espaço que o aluno deseja ter, né? Então, por exemplo, essa grade aqui, considerando que normalmente não tem aula no almoço, né? Ela tem 20 espaços, né? Quer dizer, tirando sábado também, ela, se tirar sábado e hora do almoço, ela tem 20 espaços, né? Então, o aluno quer preencher todos esses, aí a solução, ela tenta atender isso, né? Sempre maximizando e aproveitando o máximo de espaços possíveis. Então, apresentando aqui o modelo proposto, né? Começando pela parte do domínio, eu vou apresentar cada parte dele, também levando em consideração alguns pontos de PDDL, né? Explicando como funciona, aproveitar esse tempo. Então, aqui na parte dos requisitos, a gente começa dando um nome ao requisito, né? Então, define, domain e o nome que a gente deseja. Aqui eu coloquei timetabling, né? E em seguida a gente apresenta os requisitos, né? O primeiro é o strips, ele é um requisito meio básico. A maioria dos descrições de domínio vai ter esse requisito, que ele dá funcionalidades de manipulação de ações, efeitos das ações, coisas nesse sentido. O outro é o typing, ele possibilita que a gente lide com subtipos do domínio. Então, por exemplo, aqui na direita, no types, a gente declara os tipos de objetos que a gente vai lidar. A gente tem subject, class e slot, né? Disciplina, matéria e slot da grade. Eles são subtipos do object, que ele funciona como um tipo genérico, né? Parecido com Java e outras linguagens de programação. Então, todo tipo, a princípio, ele é subtipo desse. E aqui embaixo, o timetable, que ele seria a grade horária final do aluno, né? Ele é subtipo de class, de turma, né? Essa relação, ela parece errada e, enfim, contra-intuitiva, né? Mas mais pra frente a gente vai ver por que que isso foi feito. É, e é basicamente isso, essa relação que o typing possibilita pra gente, né? E o Fluents, que é uma
um requisito muito importante para resolver esse problema, que ele possibilita que a gente lide com números, né? A princípio, o PDDL você mexe sempre com binário, né? True ou false e coisas desse sentido. Aí o Fluent deixa que a gente mexe com números tipo 5, 6, enfim, inteiros em geral. E uma das coisas que ele fornece pra gente é esse functions, que ele funciona basicamente como uma variável que ele guarda um valor e durante o plano esse valor ele vai aumentando ou diminuindo, né? Enfim, conforme as ações vão lidando com ele e funciona mais ou menos nesse sentido, né? Aqui na parte dos predicados, né? Os predicados eles são um dos cores do PDDL, né? Eles fazem eles caracterizam os objetos ou o sistema em geral. Então, por exemplo, esse primeiro predicado aqui, slot equal, ele indica se dois slots S1 e S2 são iguais. Caso sejam, eles retornam true, e caso não sejam, retornam false, né? Então, por exemplo, uma grade que tem 20 slots. Se eu puxar dois slots, por exemplo, o primeiro slot e o segundo, eles não são iguais. Mas se eu puxar o primeiro e o primeiro, eles são iguais, né? Então funciona assim. Aí o spillage é basicamente se um slot de uma turma está preenchido, ou seja, é, é onde está ocorrendo a aula, né, dessa turma. Se uma turma é de determinada disciplina, é referente a uma disciplina, né? Se essa turma foi escolhida para grade, se essa disciplina também foi escolhida para grade, se essa disciplina é pré-requisito de outra disciplina, se essa disciplina já foi concluída pelo aluno, e se essa disciplina é de 2, 4 ou 6 créditos, e também se essa disciplina é dummy, né? E o que que é a disciplina dummy? Ela é uma disciplina fictícia que ela simula um espaço vazio na grade. Então, toda disciplina dummy ela ocupa um slot, e, e se o planejador ele escolhe essa disciplina, quer dizer que aquele slot que ela está ocupando, ele está vazio, na verdade, né? E por que que a gente fez isso? Mais pra frente a gente vai ver que tem uma funcionalidade também do Fluent, que é o metric, que ele permite com que a gente peça para o planejador maximizar ou minimizar uma função, né? Nesse caso, a nossa função foi o custo total do plano. Então, ele armazena o custo total do plano. Aí, eu posso pedir para o planejador aumentar o custo, né? Tentar encontrar um plano com custo mais alto ou o mínimo possível. Só que tem um porém. Se essa função ela tá sempre aumentando durante o plano, né? Tá sempre indo para cima. E eu peço para ele maximizar essa função, não posso. Eu não posso. Isso são características de alguns planejadores, né? Que é o caso do que a gente escolheu, que mais pra frente a gente vai ver. Então, se essa função está sempre crescendo, eu não posso pedir para maximizar. E se ela está sempre abaixando, eu não posso pedir para minimizar, porque fica difícil para o planejador saber quando que ele encontrou o máximo, né? Ele teria que visitar todos os estados. Isso deixaria meio que ineficiente. Então, por exemplo, se não fosse por isso, a gente não precisaria de disciplina dummy. A gente poderia só, para cada disciplina que ele encontra, a gente aumenta o custo e pede para ele pegar o máximo de disciplinas, né? Só maximizar esse custo. Só que não funciona. Então a gente teve que desenvolver essa solução com dummy. Então, na verdade, a gente ocupa toda a grade sempre, seja com disciplinas normais ou dummy, só que a disciplina dummy ela tem um custo muito elevado, que a gente vai ver agora, nos próximos slides, e então a gente acaba minimizando o custo e fazendo com que o planejador ele sempre priorize disciplinas normais em vez das dummy, né? Porque a dummy aumenta o custo bastante. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, né? Então, apresentando a primeira ação, a ação de pegar uma disciplina de 2 créditos, né? Ou seja, que ocupa só um slot. Na sintaxe aqui da ação em PDDL, a gente informa o nome da ação e, em seguida, os parâmetros da ação, né? Quais são os objetos que ela vai lidar. Então, um objeto que ela vai lidar vai ser a turma, a disciplina, o slot que essa turma está ocupando, né? Como é 2 créditos, só ocupa um slot, então eu só lido com um slot e a grade final do aluno, que é onde vai ser preenchido o slot, né? E as ações, elas também precisam que algumas pré-condições sejam satisfeitas para que a ação ocorra, né? E nesse caso, as pré-condições essa disciplina não pode ser dummy, essa disciplina tem que ser de 2 créditos, né? Que é o que a ação está lidando. Essa disciplina não pode ter sido concluída pelo aluno. Essa turma tem que ser dessa disciplina, ou seja, tem que pegar esses dois, né, ligados. Essa disciplina e essa turma não pode já ter sido selecionada na grade. Isso é interessante porque eu não posso ter duas turmas da mesma disciplina, né? Então tem que ter esses dois controles para ambos. O slot dessa turma tem que estar preenchido, ou seja, como só ocupa um slot e eu tenho, por exemplo, 20, eu estou puxando exatamente o slot que ela ocupa e não um vazio qualquer. E
o slot, esse mesmo slot na grade final, ele tem que estar vazio, porque não pode ter conflito, tem que poder encaixar. E aqui nesse for all é onde eu faço a validação dos pré-requisitos, né? Então eu itero em todas as disciplinas disponíveis possíveis, né? Que o aluno está lidando, e eu verifico se essa disciplina, ela é pré-requisito da disciplina que eu estou puxando na ação? Se for, ela tem que estar obrigatoriamente preenchida. Tem que estar obrigatoriamente ter sido concluída pelo aluno, né? Se isso aqui não for falso, se isso aqui for falso, então tudo isso aqui está falso e as pré-condições não foram satisfeitas, né? Então aqui verifique se todos os pré-requisitos foram realmente preenchidos. E beleza, depois que todas essas pré-condições, né, foram satisfeitas, a gente vai para o efeito, que é o que a ação causa no sistema, né? Então, nesse caso, essa disciplina passa a ter sido selecionada para a grade, a turma também passa a ter sido selecionada. Esse slot que antes estava vazio na grade, porque não havia conflito, ele passa a estar preenchido agora, e o custo total aumenta em um. Então, para 2 créditos aumenta só em um. Para as de 4 e 6 créditos, é basicamente a mesma coisa, só que agora eu lido para 4, eu lido com dois slots, né, 4 créditos. Então, aqui entra uma coisa diferente, que é eu verifico se os slots, eles são diferentes, né? Ou seja, não são iguais. Porque exatamente, como ele só tem dois slots e eu quero puxar exatamente esses dois slots, eu não posso pegar o mesmo slot, né? Eu pego sempre os diferentes. Então faz com isso e aumenta dois aqui no final, né? Faz tudo igual. Preenche os slots e tal. E aumenta dois no custo. E aqui na 6 também a mesma coisa, verifico se os slots são todos diferentes e aumento 3 no custo total. E lidando sempre com três slots aqui de 6 créditos. E agora, no final, a ação que puxa uma disciplina dummy, né? Ou seja, que simula um espaço vazio. Os parâmetros são a grade também, um slot, né? Como eu falei, todo dummy é sempre só um slot. É, a disciplina dummy e a classe dummy. E as pré-condições essa disciplina tem que ser dummy, essa disciplina não pode ter sido escolhida para grade, essa turma dummy tem que ser dessa disciplina dummy, né? Puxar esse parzinho. E o slot que eu tô puxando tem que ser também o preenchido, né? Mesma coisa das outras classes. E na grade tem que estar vazio. E o efeito que causa é selecionar a disciplina, selecionar também a turma para grade, preencher o espaço da grade, e agora isso aqui, ó, aumenta 100 no custo total. Ou seja, o que aumentava sempre um, 2 ou 3, agora aumenta 100. E como eu pedi para minimizar o custo, o planejador ele nunca vai querer pegar isso, né? Só realmente em último caso, né? E essa é a parte do domínio. Agora, iniciando a parte do problema, né, que é onde entra a parte de customização e tal de cada aluno, a gente inicia definindo o nome do nosso problema, aqui SW, né, engenharia de software, e referencia também o domínio que a gente está lidando. Em seguida, a gente informa todos os objetos que a gente vai lidar, né? Então, aqui vai vir todas as disciplinas, todas as classes, as turmas, referência a essas disciplinas. Aqui a gente abre todas as disciplinas e turmas dummies, né? Então, a gente fez um esquema aqui para ajudar o planejador, né, e deixar mais eficiente, que, vamos supor, né, esse aqui é uma grade com 20 slots, né? Então, a primeira disciplina dummy, eu vou ter 20 turmas, a segunda eu vou ter 19, a terceira 18, até chegar na última que vai ter só um, né? Isso é para ajudar o planejador a escolher, porque, assim, cada turma, ela está relacionada a sempre um slot, né? Então, a turma um é o slot um, a turma 2 slot 2 e assim vai até a turma 20 slot 20. E se a gente fizesse 20 para cada, o planejador teria 20 opções para ocupar o slot um. Então isso acaba ficando ruim, ele demorava para escolher, a gente percebeu isso, né? E depois a gente abre todos os slots, nesse caso, como eu falei, uma grade 20, então abre os 20 slots, e também cria o objeto timetable, né? Ah, uma coisa que eu não falei, é que eu tinha falado que timetable, por que que ele puxa da class, é porque, se você percebeu, a gente está usando isVillage para a turma e isVillage para a grade também, né? Então, isso foi para aproveitar é, essa mesmo predicado, né? E não ter precisar fazer todo um workaround para mexer com isso. Aí foi por isso que isso surgiu. E também acho que tem outros motivos para isso, outros predicados relacionados. Agora também a parte do init, né, que é uma parte importante, que é onde a gente passa o estado inicial do problema, onde o planejador vai dar início, né? Então aqui a gente faz toda essa referência de qual turma de qual disciplina, faz isso para todas, também faz para os dummies, né? Então aquele que eu falei, um faz os 20, né, e depois vai diminuindo, e depois indica quais disciplinas são o dummy, indica qual é a quantidade de crédito para cada disciplina, e também preenche os horários que essas turmas estão preenchidas, né? Enfim,
A gente puxa lá as turmas, os horários que ela ocupa e a gente passa isso para o arquivo de problema, né? Quais slots desses 20 eles estão preenchendo. E também faz isso para cada turma, né? Como falei, o primeiro é o slot 1, o segundo 2 e assim em diante. E aqui a gente referencia que os slots são iguais, né? Então a gente está falando que S1 é igual a S1, S2, S2 e assim vai até o 20, realmente para fazer aquele controle nas ações, como eu mostrei. E por fim, indica que a função começa com zero, né? O do custo total começa zerado. E aqui o objetivo, né, onde a gente especifica qual o objetivo que a gente quer que o plano encontre para a gente, aqui eu coloquei o objetivo base, né, e aqui ele pode ir mudando conforme o aluno deseja customizar a grade, mas a princípio sempre vai ter esse daqui. A gente quer sempre que a grade seja completa, né, sempre todos os slots ocupados. Isso vai ser ou tanto com disciplinas normais, ou se o planejador não encontrar, ele vai inserir disciplinas dummies, né. Então todos os espaços vai estar preenchidos, e aqui também pode adicionar, tipo, algumas customizações que o aluno deseja, né? Horários vazios e coisas nesse sentido. E aqui o métrico é onde a gente indica que a gente quer que o custo total ele seja minimizado, né? Então, métrico, minimize e a nossa função que a gente tinha criado lá. Aí, depois disso, a gente desenvolveu esse script, né? O generator, que ele gera os arquivos problema para a gente. Como vocês podem ter percebido, ele pode ficar muito grande, né? Dependendo da quantidade de disciplinas e coisas desse sentido. Então, ele meio que automatiza isso e ele tem algumas customizações disponíveis para o aluno, né? Ele tem a class on e off, ou seja, é, é, turmas que eu quero no on, né? Turmas que eu quero que obrigatoriamente estejam na grade e class off, turmas que eu quero que obrigatoriamente estejam fora, né? Eu não quero que o planejador escolha ela de jeito nenhum. Aqui é a mesma coisa para subjects, né? Disciplinas que eu quero dentro e eu quero fora da grade. Subjects 11 é onde o aluno informa qual disciplina ele já fez, né? Para fazer o controle de requisitos e coisas desse sentido. O Max Credits, ele informa qual o máximo de créditos que ele quer que a grade seja gerada, né? Então, se ele fala, eu quero uma grade com no máximo 24, o planejador ele vai tentar encontrar uma grade com no máximo 24, podendo ser 22, 20, mas nunca acima de 24. Slots, ele só informa quantos slots a grade possui, nesses casos que eu mostrei era tudo 20, e classes onde ele forma as turmas, né, com os horários e coisas nesse sentido, para montar o arquivo problema lá bonitinho. E aqui o parser é onde a gente pega a saída do planejador, que manda de um formato bem estranho, né, não é amigável, e cria a grade bonitinha aqui, né, se é 20 slots, então vai ter os horários e tal. E a gente também planejou fazer alguns experimentos com o objetivo de avaliar o impacto de desempenho das customizações, né, que eu apresentei agora no Generator. E a gente utilizou uma máquina no Ryzen 7 com clock 3.2 e 32 GB de RAM. O planejador foi o Fast Downward e o algoritmo foi o Lazy Grid, né? Que ele é um algoritmo guloso que ele não reavalia os estados que ele já avaliou anteriormente. Isso aumenta bastante a performance. E a gente utilizou a heurística Fast Forward junto com esse algoritmo, que ela meio que, dentro dos estados que ela pode seguir no caminho, ela tenta encontrar qual que está mais próximo do objetivo final, com base em alguns fatores, né, que a heurística avalia. E os parâmetros desses experimentos foram grades com 20 slots e 107 turmas disponíveis. Esse asterisco aqui é porque em alguns experimentos, como avaliar o crescimento dos slots, muda o valor dos slots e das turmas também em alguns experimentos, né? Mas a princípio é sempre assim. Então, os resultados para as customizações Class 11 e Off, né? é, Conforme a gente vai adicionando, o tempo ele vai aumentando, mas não aumenta tanto, né? Tipo, você vê, ele fica entre 0,25 e até menos que 0,5, né? Então, apesar de ser aumentando, não fica um tempo, digamos assim, inaceitável, né? Aqui para as disciplinas bloqueadas, né, e requisitadas, para as bloqueadas não muda muito, porque o planejador ainda vai ter bastante espaço para escolher, mas agora nas requisitadas, sempre quando eu vou adicionando, eu vou limitando o conjunto de opções que o planejador tem, né? Então, isso deixa mais difícil para ele, porque eu estou obrigando que ele escolha essa, né? Então fica mais complicado, então em alguns pontos aumenta o tempo bastante. Mas ainda fica abaixo de 1,5, né? É aceitável. Aqui no Subject DOM, ele muda muito pouco, né? Enquanto eu vou informando quais disciplinas eu já fiz. Por exemplo, nessa grade eu tinha 42 disciplinas, né? Aqui eu informei todas, só que quando eu informei a última, que era 42, aí o tempo aumentou bastante, que é porque, como eu mostrei nos dummies lá, se eu preencher a grade só com dummy, como ele vai sempre diminuindo e o último só tem um, tem uma sequência exata que o planejador tem que descobrir para preencher só com dummy. Então, por isso que quando eu coloco tudo dummy, ele demora para descobrir qual é a sequência exata para criar uma grade só com dummies, né?
E aqui no Max Credits, né, que é onde eu especifico a quantidade máxima de créditos que eu vou ter na grade, se a quantidade de créditos for alta, né, acima de 14, ele lida muito bem, né, quase não muda. Mas se eu coloco abaixo disso, fica complicado para o planejador encontrar uma solução legal, né, e se você abaixa muito, fica um tempo exorbitante, né. Então, isso é interessante de avaliar. Mas, enfim, dificilmente um aluno vai querer uma grade com menos de 14 créditos, né. Aqui nos slots, conforme a gente vai aumentando slots, o tempo também vai crescendo, né? Parece uma curva quadrática aqui, e vai aumentando, né? Isso já era esperado. E aqui no slot office eu vou especificando slots específicos que eu quero vazio, por exemplo, sexta tarde, como eu tinha falado, não muda nada, né? É bem interessante isso. O tempo meio que continua a mesma coisa. E aqui, conforme eu vou aumentando a quantidade de turmas disponíveis, vai diminuindo o tempo, porque deixa mais opções para o planejador escolher. E agora, finalizando com a conclusão, apesar das limitações que a gente encontrou, né? E, por exemplo, uma é do planejador lá, que como ele não reavalia, ele pode acabar encontrando soluções que é um melhor local e não global, né? Então, provavelmente poderia ter uma grade que era melhor ainda do que ela encontrou. Só que, apesar disso, o modelo se mostrou bastante eficaz, né? Principalmente devido ao tempo, que é extremamente rápido, e aí, essas configurações, né, dos alunos e de preferências também é muito útil. E recomendação para trabalho futuro seria automatizar a coleta de pré-requisitos nas disciplinas, né? Por exemplo, no SIGA, que é onde a UNB usa para colocar as turmas lá. E uma interface gráfica bonitinha para o aluno personalizar, sem ser num script, né? Explorar planejadores ou algoritmos que determinam o melhor global, sem ser o melhor local, como eu havia falado. E buscar soluções para gerar todas as grades possíveis com o menor custo, né? Nesse caso, só está gerando uma. E é isso. Obrigado.